Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Sábado de luxo aqui na Faria Lima, recebendo amigos, gestores tributários dos mais relevantes do mercado brasileiro. E hoje eu tenho a honra de receber aqui meu amigo Itamar Cunha, daquela nova que eu encontrei ele recentemente na Live University, no evento da Live University, batemos um papo e já marcamos esse bate-papo hoje aqui, né, Itamar? Obrigado pela presença, por vir no sábado aqui trazer conteúdo para essa audiência que a gente tem. Bom dia, Augusto. Bom dia a todos os colegas que estão nos assistindo. Primeiramente, parabéns, né, pelo podcast, pelo conteúdo que você está produzindo. Realmente é um privilégio você ter todo esse material, né, de gestores tributários, gestores jurídicos, de finanças, a gente poder ter isso acessível ali nos canais ali, Spotify, enfim. Então, parabéns pela iniciativa sua e dos patrocinadores por permitirem a gente ter esse conteúdo muito elevado. Então é bem legal estar aqui conversando contigo. Obrigado, meu caro. Para mim é uma honra ter você aqui. Você já foi citado pelo menos em duas ocasiões aqui pelo Rogério Araújo e também pelo Naka. Pelo Márcio Naka. Né? Ele esteve aqui na última ocasião, acho que uns 3 ou 4 episódios para trás, ele esteve aqui, te citou também. Eu queria começar aqui, Itamar, te perguntando, é certo que alguém que trilha uma carreira tributária como a sua chega nesse momento com várias habilidades, o que te trouxe até aqui, mas eu queria te perguntar assim, dentre essas habilidades, sejam elas técnicas, comportamentais, posicionamento, qual aquela que você reputa assim como a que foi um game changer para que você realmente atingisse, né, cadeiras de liderança na gestão tributária? Eu diria que a adaptação às mudanças, né, ela é essencial, né, para alguém que quer chegar longe. E nós que estamos aí já com uma carreira de 20, 30 anos, você acaba tendo muitos desafios, né? Você muda de empresa e às vezes a empresa tem outra cultura, nacionalidades diferentes de gestores, a próprio time às vezes tem um perfil diferente, os seus colegas de trabalho. Então a adaptação à mudança ela é essencial para que você tenha sucesso para onde você está indo. Você tem que entender a cultura do local para onde você está indo, onde você está se encaixando, e de alguma maneira se adaptar a lidar com as diferenças do dia a dia que aquilo vai gerar, conflitos, saber lidar com opiniões diversas, saber lidar com pessoas das mais diferentes capacidades técnicas e também, como dizer assim, formações, né? E saber lidar com pessoas também de gerações diferentes. Então, acho que a capacidade de adaptação ela tem sido para mim essencial para que eu consiga entender ali onde eu estou trabalhando e obviamente eu vou crescendo na minha carreira, olhando para trás, né? Com essa principal característica minha, né? Que é me adaptar ao ambiente, às pessoas, né? E construir conexões com as pessoas, né? Conexões genuínas, você mostrar que você tem interesse ali na pessoa, no crescimento dela, no interesse com o colega que está do seu lado, né? Você não está ali só por estar, né? Sim. Mostrar que você está interessado em estar ali e em estar trabalhando e colaborando, né? Com toda certeza. E Tamari, nessa questão de adaptação, quando você olha no retrovisor, você começou a carreira lá entre os início dos anos 90, metade dos anos 90 ali e tal, o gestor tributário daquela época ele tinha uma característica, ele era provavelmente mais técnico, ele era menos orientado para negócio, ele era mais orientado para as rotinas dele. Hoje a gente tem um gestor tributário com outras características. Quais são as grandes diferenças que você nota entre aquele gestor que foi teu chefe, foi chefe do jovem Itamar e aquilo que hoje você está construindo como a imagem assim, de um líder na gestão tributária? Você disse um ponto interessante. O gestor era muito técnico e ele cobrava também as coisas de uma maneira diferente, né? Eu comecei em Big Four, antes também eu trabalhei em empresa de saúde, trabalhei na área financeira, contábil,
os gestores eles tinham muito foco no dia a dia, em entregar o trabalho, e não olhavam muito as pessoas, né? Eventualmente as necessidades do ser humano. Era muito mais trabalho, executa, entrega, né? E o que eu vejo, obviamente, que essa cultura mudou nos últimos tempos. Existe uma preocupação maior que o ambiente de trabalho ele seja mais agradável, seja mais saudável, seja mais colaborativo, né? Antes era a visão do chefe, né? Você tinha ali o seu chefe, você tinha que respeitar, entregar e executar, né? E você não tinha, às vezes, muita voz. E eu vejo que isso acho que mudou em todas as carreiras, né? Não foi só a área fiscal, mas a área fiscal isso era muito, muito forte, né? Essa hierarquia, esse respeito às vezes até um distanciamento que a gente tinha de alguns líderes, né? Sim. E você percebe que esse movimento em direção ao novo gestor, com essas características mais voltadas ao desenvolvimento de pessoas, elas foram algo que o Itamar construiu por convicção dele? Puxa, eu acho que isso é um modelo vencedor, eu vou nessa direção. Ou você acha que você foi dragado, o ambiente criou aquilo e você teve que se adaptar a esse novo jeito de gerenciar? Qual a sua percepção disso? Na verdade, eu já tinha esse meu perfil de ser mais humano, de ser mais de entender, de ser mais empático com as pessoas. Então aquilo para mim soava já estranho. E eu vi aquilo como uma evolução da qual eu me encaixei bem, porque eu tenho esse perfil apesar de eu ser uma pessoa tímida, eu falo pouco, quem me conhece sabe que eu não sou muito de fazer alarde, mas eu sou uma pessoa que gosta de socializar, gosta de estar com pessoas, gosto de ver as pessoas se desenvolvendo e gosto de saber que as pessoas que trabalham comigo estão felizes de trabalhar comigo, tanto quem está abaixo, quem está em cima, quem está do meu lado. Eu fico feliz de saber que as pessoas gostam de me ter como líder, de me ter como colega de trabalho. Então, eu vejo isso como uma evolução natural da qual eu me encaixei muito bem. Porque era algo que eu queria que acontecesse, que eu busquei e que de alguma maneira eu vejo que foi uma evolução da qual eu me encaixei e trabalhei para que ela pudesse acontecer nos lugares em que eu estava inserido, né? É interessante porque você já traz aí uma preocupação genuína de, eu quero construir um bom ambiente, eu quero que as pessoas gostem de trabalhar comigo. E realmente quando a gente começou a trabalhar, a gente é mais ou menos da mesma geração, os chefes não tinham essa preocupação. Aqui é assim, se você gostar vai ser legal, se você não gostar é um problema seu, né? E aí a porta de entrada, né? Serventia ali da casa, né? Então, se não está feliz, saia, né? E hoje em dia a gente não tem mais tanto essa visão, né? A gente quer que as pessoas... Há exceções, claro, ainda, né? Não são poucas. Mas a gente vê que hoje em dia é uma exceção mesmo, né? E soa até esquisito alguém com esse perfil autoritário. Hoje em dia não encaixa muito com o perfil do líder que a gente busca, né? Então, ainda bem que evoluiu, né? E a gente passou por isso, né? A gente teve esse tipo de líder no passado, né? Que ainda bem, eu acho que ficou no passado. Sim. Itamar, nesse momento que a gente está passando de efervescência na carreira tributária, com reforma, com uma série de mudanças relevantes, qual tem sido a sua estratégia para atrair talentos e para reter talentos? Com certeza no seu time, tanto quanto no meu, tem gente da geração X, Y, Z. Como é que você faz para fazer essa gestão de talentos, manter a turma assim animada de estar ali, de saber que vai crescer, vai se desenvolver? Você disse algo certeiro, né? Eu tenho várias gerações no meu time e eu tenho pessoas que estão na empresa há 20 anos, 15 anos, 13 anos, 10 anos. O mais recente ali deve ter uns 2 ou 3, de várias gerações. E acho que a principal forma de você reter um time, de manter eles trabalhando felizes e entregarem o que precisa ser entregue de maneira competente, é você prover ali um ambiente de trabalho agradável, um ambiente de cobranças meramente técnicas, né? Você tem que mostrar que você conhece o assunto e a cobrança ela é
totalmente técnica, não existe ali questões pessoais, enfim, o ambiente, o profissional hoje ele busca uma qualidade de vida profissional. Sim. Ele busca trabalhar num lugar que ele tem um senso de pertencimento, ele gosta Sim. de estar ali, ele acorda de manhã e fala, puxa, que legal que eu estou indo trabalhar hoje lá, que eu vou encontrar os meus colegas, que eu vou encontrar o meu líder, eu vou aprender com o meu líder, eu vou aprender com os meus colegas. Então, acho que esse ambiente, além da remuneração, que é importante, mas hoje em dia as pessoas não veem só isso. Você tem que criar ali um ambiente colaborativo, agradável, sem bloqueios, né, que a pessoa possa te acessar a qualquer momento, né? Então, quero falar com o Itamar? Eu falo a hora que eu quiser, ele vai me responder, vai me atender. Então, esse ambiente que todos trabalham de maneira colaborativa e igual, acho que é a melhor maneira de você reter o time e manter ele motivado entregando. Sim. E características do líder, assim, o que você vê, o que você busca hoje? A gente tem falado bastante lá no evento que a gente teve junto, eu comentei isso, tive a oportunidade de discutir com bastante gente. Hoje, acho que o bom gestor tributário, ele é um gestor tributário que conhece de negócios. E é possível que num futuro muito próximo ele se torne um profissional de negócios com conhecimento tributário. Mas para além disso, assim, o que eu acho que você acha que não pode faltar num líder da área? O líder ele tem que inspirar, né? As pessoas têm que olhar para aquela pessoa. O líder ele nunca vai saber tudo. Chega um momento da carreira que você não sabe ali as minúcias, você não sabe mais, sei lá, entrar ali no ECAC, mandar uma obrigação acessória. Isso já foge ali do seu dia a dia, né? Mas o líder ele tem que saber tudo que a área faz, tem que saber tudo que os profissionais fazem e cobrar isso de uma maneira muito técnica, e sem necessariamente fazer microgerenciamento. Você tem que saber o que os profissionais estão executando e inspirá-los a fazer aquilo da melhor maneira possível. Entregando ali boas condições de trabalho, boas ferramentas, e sempre que você é acessado, prover ali as melhores respostas e ajudá-los a superar ali os desafios. Então o líder ele tem que estar no dia a dia. Ele não pode ser alguém distante que a pessoa fala, eu vou falar com o Itamar hoje, que coisa difícil. Não, você tem que estar ali no dia a dia, tem que ser acessível, tem que dar respostas rápidas, e se não dá uma resposta rápida, tem que explicar o porquê, a comunicação é essencial também para um bom líder, né? Você tem que estar sempre comunicando, né? Você não pode ser alguém misterioso, você tem que ser alguém transparente, que as pessoas sabem o que você pensa e o que vão receber se te acessarem. Sim. Então, acho que a comunicação, acessibilidade e exemplo, né? São as principais características de um bom líder hoje em dia, né? E hoje, Itamar, para além dessas questões aí de várias gerações que a gente falou, né, X, Y, Z, você também está notando que a área tributária está atraindo profissionais, estudantes, já desde o estágio, de outras áreas que não apenas contabilidade, direito, administração, ou no seu contexto, na sua experiência, não, ainda são esses que formam ali 90%, 95% dos profissionais? Eu acho que 90% dos profissionais vêm da área da contábil, direito, administração, mas eu vejo ali algumas pessoas que têm uma formação de engenheiro ou da área de TI, que têm interesse na área fiscal, na área contábil, né? Principalmente na área de TI. Hoje em dia, com todas essas novas tecnologias que a gente vê na área tributária, só você vê a quantidade de empresas que oferecem serviços de tecnologia. Você tem muita gente que trabalha com tecnologia que acaba tendo interesse ou até mesmo algum bom conhecimento técnico na área fiscal, na área contábil. Então, eu vejo que esse perfil de profissional, sim, ele acabou entrando na área fiscal. Mas eu diria que ainda 80% é aquela formação tradicional. Uhum. Mas eu vejo isso com bons olhos, né? Você ter essa oxigenada com pessoas com outras formações, né? Um outro ponto que costuma chamar minha atenção, ultimamente eu tenho estudado bastante, lido bastante, especialmente Brené Brown, por exemplo, ela fala de vulnerabilidade. Então que o líder moderno, ele mostra vulnerabilidade, porque com isso ele encoraja o time a também mostrar e quando se faz isso, todo mundo percebe onde é que estão as oportunidades de desenvolvimento. Nesses teus 20 e tantos, talvez 30 anos de carreira, Itamar, você teve momentos no passado, ou ainda vive momentos que se parecessem, ou que exatamente fossem a tal da síndrome do impostor, assim, puxa,
O que eu estou fazendo aqui? Eu realmente não sei nada. Você já viveu isso? Vive isso ainda? A todo momento, Augusto. A todo momento. Praticamente toda semana, em algum momento, Sim. eu me pego nos meus pensamentos. Nossa, como que eu cheguei aqui? Será que eu mereço? Será que eu Sim. realmente sei tudo isso que eu acho que eu sei? Será que realmente eu estou entregando aquilo que eu deveria entregar? Então, isso ocorre a todo momento. Mas acho que é natural. É natural de um profissional que já está há tantos anos no mercado e a nossa experiência, olhando para trás, a gente procura entender se tudo aquilo foi necessário, se a gente precisa de algo mais. É uma síndrome do impostor, né? Ter esses questionamentos internos. Então, a todo momento eu tenho isso, mas acho que é bom ter isso, porque nos faz evoluir, nos faz sempre repensar um pouco a nossa carreira, os nossos conhecimentos e nos faz buscar, né, ali, eventualmente, melhorar. Né? Eu acho que eu não vejo como algo negativo, acho que é legal a gente refletir isso. Então, a todo momento tem essa famosa síndrome do impostor, acho bem comum no meu dia a dia. E como é que você lida com isso, assim? Porque eu também, tá? Aqui eu tô te perguntando, mas eu também passo por isso e às vezes causa até alguma estranheza perante alunos, mentorados, né? Então às vezes acontece de eu estar numa reunião e eu perceber que já escrevi sobre isso até, né? Eu perceber que eu sou, sei lá, o mais burro da mesa, né? E aí eu tenho o meu exercício, né, de reflexão sobre aquilo, o que eu faço com aquilo. Eu preciso estudar mais isso, mais aquilo, vou, né, mais nessa direção, mais na outra. Qual que é o seu exercício frente à síndrome do impostor? Eu gostei do seu exemplo, né? Estar numa reunião e se sentir o mais burro da mesa. Acontece, Isso. é muito comum. Eu estou numa reunião, às vezes tem várias áreas, uma reunião multifuncional e começam a falar coisas que eu falo, nossa, eu não estou entendendo. Esse assunto fugiu aqui daquilo que eu conheço, saí da minha zona de conforto. Eu anoto o que for possível, procuro pesquisar um pouco depois para não ficar tão fora do assunto, mas o exemplo é exatamente esse. São os momentos em que eu me sinto mais na síndrome do impostor, quando eu estou com muitos outros profissionais de áreas diversas, até mesmo o meu time ali, a gente está numa reunião, eles falam alguma coisa, eu falei, nossa, isso eu não conhecia, né? Eu tô fora, né, desse front aí, não conheço. Então, o que eu busco realmente é tentar anotar, tentar pesquisar, conhecer um pouco depois. Obviamente não vou talvez me tornar um especialista, mas eu fico feliz se na próxima reunião eu já consigo saber do que eles estão falando. Já está esperto, né? Já estou esperto. Itamar, o que nós da área tributária, a gente cresceu na carreira estudando muito livro técnico, né? Então, quem trabalhou com imposto de renda tinha lá um Hiromi Guchi na cabeceira. Quem trabalhou com preço de transferência tinha seus livros instrução normativa, tinha lá Fernando Matos, enfim, e por aí vai. Qual é o teu interesse intelectual fora da área tributária? Assim, nada a ver com a área tributária ou contabilidade, o que você costuma pegar para ler ou assistir de filme? Você mencionou ali os livros técnicos, fazendo justiça dos impostos indiretos, a gente lia uns livros enormes da época do Siqueira Campos, que tinha ali toda a jurisprudência e explicava ali, aquilo ali ajudou bastante a gente também na época, junto com esses que você mencionou. Realmente na época a gente lia muito, né, aqueles livros, né? Mas falando um pouco dos meus interesses, eu gosto muito de história, gosto muito de ler e ler de tudo, né? Eu leio mesmo coisas aleatórias na internet e leio livros mesmo que contam histórias, né? Recentemente eu estava até lendo um livro do Alexandre Dumas, Os Borgias, né? Então conta ali a história da família dos Borgias, lá, todas aquelas intrigas, né? Enfim, na época lá do Renascimento e gosto muito de história romana, de Segunda Guerra Mundial. Eu já li a biografia do Winston Churchill também, que é uma pessoa que eu acho... Ele escreveu Memórias da Segunda Guerra. Sim, ele fez duas memórias. Eu li a primeira, elas são enormes. A segunda ainda está lá ainda está na fila lá para ser lida, né? Então, o próprio Nelson Mandela também, eu já li livros, a biografia dele, que eu estudei inglês na África do Sul também, me interessei muito pela própria
história da África do Sul. E livros da história do Brasil, né? O Laurentino Gomes tem uns livros bem legais Maravilhoso. também, que é aquela sequência, o 1808, 8, 22, 1889, né? Agora tem da escravidão. Dentro da escravidão, esse também está na, que é uma na trilogia, fila. né? É o último que eu não li, os outros 3 eu já li, né? Que, enfim, eu acho essencial você conhecer a história do seu país também, né? Sim. A história, na verdade, explica muita coisa que acontece hoje em dia, né? Então, ler é uma coisa que eu gosto muito, né? E eu escuto também muita música. Outra coisa que eu gosto, eu sou um pouco frustrado de não tocar nenhum instrumento, mas música eu gosto bastante. Mas tem tempo ainda, né? Nunca é tarde, né? Sim. Mas eu escuto muita música, eu gosto muito de rock, de metal, vou muito de shows, né? Gosto muito de shows. Recentemente eu fui num show do Angra, adoro Iron Maiden, então eu transito bem ali na leitura, na música, é o que eu mais gosto de fazer, assim. Essa tua passagem estudando inglês na África do Sul, ela foi uma decisão, foi uma oportunidade? Como é que foi isso? Foi uma decisão. Eu estava na época na KPMG e eu era consultor sênior, e para você se tornar gerente, você tinha que ter um nível de inglês, fazer inclusive um teste. E era muito comum na época, eu estou falando aí de 2007, as pessoas irem para o Canadá estudar inglês. Só que daí eu sempre gostei. Eu sempre gostei de ser um pouco do contra. Eu falei, pô, todo mundo vai pro Canadá. E algumas pessoas até voltavam, não estavam falando inglês, porque andavam com muito brasileiro lá. Sim. Daí eu falei, pô, acho que eu vou para um lugar diferente, que não tenha tanto brasileiro, e eu consiga de fato interagir com locais, né? Daí surgiu ali a pessoa que me ajudou, Malta e África do Sul. E daí eu estudei um pouco da África do Sul, a própria história da África do Sul é bem fascinante, tudo aquilo que eles viveram. E falei, pô, ali parece ser legal. Eu acabei indo para a Cidade do Cabo. Foi uma opção. E fiquei 3 meses lá estudando inglês na Cidade do Cabo, em Cape Town. E foi sensacional. Um inglês bem diferente, um inglês britânico, mas com um sotaque muito peculiar deles. Então, no começo eu sofri um pouco, mas depois foi uma experiência incrível. O que esse período te ajudou em reflexões assim de carreira? Porque eu passei por isso, né? De fazer um ESL no exterior, meses e meses lá fora, né? Longe da família. Quais eram as tuas principais reflexões? O que você planejava lá? O que a África do Sul te ensinou? E foi num tempo bom, porque a gente está falando desde 2007, não tinha nem celular, o smartphone, né? O smartphone surgiu em 2007, então eu tinha muito tempo para pensar, né? Não ficava muito mexendo no celular lá, então eu estudava inglês de manhã, alguns dias eu estudava à tarde, voltado para finanças, e depois tinha um tempo livre ali, e eu me dedicava realmente a conhecer o país ali, a cultura, ir em museus, passear, conhecer as pessoas. E tinham pessoas de culturas bem diferentes lá na minha sala. Tinha gente da Europa, tinha gente do continente africano. Então aquilo abriu bastante a minha cabeça ali para entender as diferentes culturas, a maneira diferente de pensar de cada um. E a gente se dava bem ali de uma maneira geral. Eu andava muito com suíços, angolanos, moçambicanos, o próprio povo da África do Sul também. Então foi um momento ali de muita reflexão, de entender as culturas de outros povos, né? De poder de saber conviver com eles, de entender as diferenças. Então isso foi bom. Foi um momento assim que eu evolui muito como pessoa, como ser humano, de conhecer essa diferente gama de culturas. Passou pessoas, algum perrengue, né? Assim que você lembre que, puxa, isso aí ficou pra minha vida, assim, ou não? A perrengue acho que não, é só histórias do dia a dia ali, mas no final tudo deu certo. Para dizer que eu não tive um pouco de perrengue, no dia que eu cheguei na África do Sul, eu tive alguma dificuldade para entender o inglês deles, e eu fiquei muito tempo no aeroporto lá tentando achar a pessoa que ia me buscar, tentar entrar em contato com ela, e eles têm um sotaque muito difícil, então tudo ali na hora que eu cheguei foi um pouco assustador, né? É diferente de quando você vai para um país que você está mais acostumado com o inglês, que seria o Canadá, Estados Unidos, ou até mesmo o Reino Unido. Na África do Sul o sotaque é muito difícil. Quando eu cheguei na casa em que inclusive eu estava hospedado, eu tinha muita dificuldade de entender a pessoa que estava me recebendo. Por exemplo, a gente foi tomar café e ela falou assim, eu vou falar o jeito que ela falou, Itamar, would you like some milk? Milk. Ela estava me oferecendo leite, mas o sul-africano fala com esse sotaque, né?
E aquilo, no começo, a primeira semana, eu não entendia quase nada do que eles falavam. Mas Sim. depois eu fui acostumando ali o meu ouvido a entender o sotaque deles. Então, o perrengue acho que foi muito mais o entender o inglês do sul-africano no começo. Sim. Né? Que eu estava mais acostumado nas aulas com... E era só você na casa lá ou tinha outros estudantes também? Tinha outros estudantes, era eu e tinha um moçambicano e 2 Saudi-Arábias. É assim que fala, né? Eles eram da Arábia Saudita. Então eram culturas bem diferentes, né? Sim. A ponto de um dia eu acordei de manhã, fui tomar café, eu voltei e a pessoa da Arábia Saudita estava orando, né? Voltava para Meca lá no quarto. Eu entrei no quarto de repente, daí eu falei, nossa, tô invadindo aqui o espaço dela. Então foi uma coisa que eu fui me adaptando ali no início, né? Com essa diferença de cultura entre a gente ali. Mas foi muito legal, convivemos muito bem. Você estudava tipo das 9 ao meio-dia, depois tinha o tempo livre ou era até o final do dia? Era mais ou menos das 8h30 ao meio-dia, 9h ao meio-dia. E de segunda e terça ainda tinha uma aula à tarde, né? A gente saía para almoçar e à tarde a gente estudava das 2 às 4, né? Mas só 2 dias da semana. No restante eu tinha ali o tempo livre, daí ficava passeando ali pela cidade, até mesmo em alguns momentos a gente chegou a viajar, né? Fizemos safari. Isso que eu ia te perguntar, tu viajava no final de semana, aproveitava para conhecer mais, o que tu fez lá nesses finais de semana? Sim, alugava carro, eventualmente. Outra experiência interessante, porque é mão inglesa na África do Sul. Sim. A primeira vez que eu fui dirigir o carro em mão inglesa foi muito esquisito, né? E era um carro, ele era mecânico, né? Ele não era automático, então a todo momento eu batia minha mão na porta, né? Porque eu ia trocar a marcha, mas eu tinha que lembrar que a marcha estava do outro lado, né? Os pedais são iguais, mas a marcha ficar do lado esquerdo era bem estranho. E eu ficava pensando toda hora que ia mudar de faixa, que ia mudar de rua, né? Porque você sempre quer ir pro lado que você está acostumado. Então você fica ali 1 hora ali meio achando estranho aquela situação, né? Depois você acostuma. Então a gente ia para praias, ia para vinícolas, né? Na região de Cape Town tem vinícolas muito bonitas. As praias também são muito bonitas e tem pinguim, né? É um lugar assim bem completo ali para todo tipo de turismo, né? Então a gente passeava bastante, visitei também a ilha que o Mandela ficou preso, que fica ali de frente para... Ele teve várias prisões, mas 2 ficavam na região de Cape Town, uma no interior, que chamava Drakestein, e uma que ficava numa ilha de frente para Cape Town, que chama Robben Island. Aí tinha um barco que vai até lá, e é uma experiência incrível. Você tem um preso que inclusive te leva lá e mostra a cela onde o Mandela ficou. Então a gente fazia esses passeios. E hoje o que é um museu? Assim, é um museu. Essa prisão não funciona mais como prisão. E o quarto que ele ficava foi mantido da maneira como ele vivia lá, num quarto muito pequeno. Então é bem emocionante ali a visita, né? E no caminho eles vão te explicando ali toda a história e pessoas que viveram aquilo na época. Eu não sei se ainda é assim. Eu tô falando de algo relativamente antigo. A pessoa te explicava toda a história do lugar, a pessoa que viveu ali mesmo. Então é muito emocionante conhecer toda aquela história, né? Uma história muito, muito forte, né? Que teve a África do Sul, né? E tinha brasileiros lá, Itamar, ou você era o único mesmo? Tinha outros 3 brasileiros, né? Mas falando no universo ali de 10, 15 pessoas, nós éramos a minoria, mas sim, tínhamos outros brasileiros juntos. Mas a gente fez um acordo lá, a gente não falava em português. Não falava em português, justamente para a gente poder envolver os outros na conversa e a gente também praticar o inglês. Então o brasileiro às vezes se junta, fica falando português, você não evolui no idioma. A gente fez um acordo entre a gente só fala inglês e funcionou. Foi todo mundo bem maduro ali e funcionou bem. Eu fui pro Canadá, né? E a minha experiência é semelhante à tua. Fui para 2 locais diferentes, em momentos diferentes, né? Fui para Vancouver e também fui para Toronto. E coincidentemente, quando eu fui a Vancouver, tinha um colega meu, Rafael Toribio, que na mesma época estava estudando na cidade, e outros 2 colegas, o Rafael Mariante e o Leonardo Message. Então a gente se reunia na sexta-feira para alugar um carro e viajar, né? Então na época a gente teve a oportunidade de viajar final de semana para Whistler, para Seattle, fomos lá para Rock Mountains, fomos em Banff, Jasper, Lake Louise. A gente alugava um carro para economizar e dividir em 4 ali, né? E o nosso acordo era esse. A gente dizia, olha,
falar em português no Canadá é muito caro, né? Exatamente. Eu lembro disso. Vamos fazer valer o investimento, né? Exatamente. Era muito bom. É importante a gente compartilhar isso, né? Às vezes as pessoas acham que o cara já fala inglês desde moleque ou que foi fácil, mas assim, é impressionante como grande parte dos amigos, colegas tiveram uma experiência dessa, né? Investiram pesado, né, nessa experiência que, se por um lado te traz aí conhecimento de idiomas, enfim, por outro lado te traz uma riqueza cultural também muito grande. Eu né? acho que é tão importante, até maior do que o É. próprio idioma. O idioma, se você tiver ali um mínimo esforço, você vai aprender, se você sair, conversar, ele vai acabar sendo absorvido. Mas essa vontade de querer evoluir culturalmente, de conhecer a história do país que você está, nem todo mundo tem. Às vezes a Sim. pessoa tá lá, mas só frequenta as aulas, depois volta para casa, ou sai muito pouco, ou realmente não tem esse interesse em querer conhecer a cultura do país. Então isso tem que ter um a mais ali. Eu acho que isso é essencial. Você volta realmente uma pessoa melhor quando você se abre a conhecer a cultura do lugar que você está. E você tem contato com o pessoal até hoje? O pessoal que estudou contigo? Não? Hoje em dia, muito pouco. Eu diria que até uns 5, 6 anos atrás eu ainda cheguei a trocar mensagem com alguns deles. Tem uma vez que eu fui para a Suíça, cheguei a encontrar alguns dos colegas que estudaram com a gente. Teve uma vez um suíço também que veio a São Paulo e a gente saiu para jantar, mas isso já é algo que já tem uns 10 anos. Depois a gente acabou perdendo um pouco o contato, infelizmente. Sim. Meu caro, me conta quem é o Itamar que não está no LinkedIn. O que o Itamar faz final de semana? O Itamar vai sair daqui, vai pegar uma feijoada no caminho. Conta aí um pouco pra gente. Eu sou muito caseiro, né? Eu gosto muito de ficar em casa, de ficar ali com a minha esposa, com as minhas cachorras. Então, eu valorizo estar em casa. Gosto de sair eventualmente, mas também saio muito próximo de casa. Gosto de sair, tomar uma cerveja. Eu sou sommelier de cervejas. Fiz um curso Que legal! de sommelier de cerveja já tem aí uns quase 10 anos já. Então eu aprecio ali tomar uma cerveja diferente, tomar uma cerveja belga, IPA, New England IPA, enfim. É algo que eu gosto de explorar ali. Então eu sempre procuro ali uns bares que ofereço ali uma cerveja um pouco diferenciada. Onde é que você fez essa formação aí? É no ICB, Instituto da Cerveja Brasil. Fica aqui em Moema, aqui em São Paulo. E demorou quanto tempo? Foi 6 meses. 6 meses. 6 meses. Tinha aula, uma carga horária com bastante aulas, né, nesse período. Foi muito legal, conheci gente muito legal, a gente se encontrava, fazia ali degustações, né, fazia umas confrarias, até hoje o pessoal ainda se fala. E o conhecimento ali, você sai um pouco ali do comum ali. A cerveja, o mundo de cerveja ele é muito amplo, né? Sim. Tem vários estilos em vários países diferentes. Aí quando você passa a conhecer aquilo, você realmente aproveita melhor ali. Então, e qual que é pra ti a melhor cerveja que tu já tomou, assim? é difícil falar, assim, eu sempre gostei muito das cervejas da Bélgica. Eu cheguei a fazer uma viagem para a Bélgica para fazer um tour cervejeiro por lá, né? E lá tem algumas que falam que são as melhores do mundo, né? Que tem uma que tinha essa fama, que é a Westvleteren, que é uma cerveja escura, né? Bastante maltada, muito alcoólica, geralmente tem 13, 14% de álcool. Então você toma aquilo como um vinho, né? É de trigo essa aí? Não, ela não é de trigo, ela é de malte mesmo. Não tem adições diferentes assim. Mas ela é bem alcoólica, ela tem um pouco mais de dulçor, puxa um pouco para um gosto de fruta, né, de frutas mais escuras ali. Mas é muito boa. Diria que é uma das melhores, mas é uma questão de gosto também, né? Eu gosto muito também de uma que chama Barley Wine, que é uma cerveja inglesa que também é bem maltada. Ela foi até tem uma história muito peculiar, que ela foi feita na época das guerras napoleônicas, né? Que os cervejeiros, né, da Inglaterra criaram essa cerveja porque você tinha ali o bloqueio econômico, né, que o Napoleão criou ali e não chegava muito vinho na Inglaterra. Principalmente vinho do Porto, que eles gostavam muito. Então eles fizeram essa cerveja para compensar um pouco. Então é uma cerveja bem alcoólica, muito viscosa, que é uma das cervejas que eu mais gosto também. Muito legal. É legal conhecer essa história cervejeira, né? Então eu gosto muito disso, de sair, de tomar uma cerveja. Eu gosto muito de ir em show também, que eu cheguei a comentar. Leitura. E viajar também, viajo bastante. Gosto sempre que
que eu tiro férias, eu gosto de aproveitar e viajar também. Sim. Falando nisso, a gente sempre encerra aqui o episódio com os chamados pitacos culturais. Você já falou, já deu vários aqui, né, de estudar inglês na África, já falou da questão da cerveja. Quais são os teus pitacos culturais? Um livro, ou um filme, ou uma série, um podcast aqui para dar essa pitada de cultura para nossa audiência? Primeiro, até vou comentar uma história curiosa. Quando eu passei a te acompanhar mais no LinkedIn, você deu uma dica de um livro. Uhum. E eu li, o livro é excelente. Eu não tive a oportunidade, a gente se encontrou até no evento da live lá, de agradecer a dica, que é o Falando com Estranhos. Sim. Acho que do Malcolm Gladwell. Gladwell, Você escreveu lá alguma coisa sobre o livro. E no mesmo dia eu entrei, comprei, li. O livro é excelente, então eu recomendo também. É maravilhoso. Ele quebra ali alguns Todos paradigmas. Os livros dele, né, são muito bons. Eu só li esse, mas o livro é muito bom. Quebra alguns paradigmas que tem ali de preconceitos, enfim, de relacionamento entre pessoas. Então, é um livro que eu recomendo. Se tinha recomendado, eu reforço. O livro é muito bom. E dentre outros que eu até já comentei aí, eu gosto de ler bastante coisa sobre história, né? E atualmente eu estou lendo um livro de um ex-chefe meu, que eu trabalhei nos primórdios. Eu trabalhei como atendente de restaurante na KFC, serve frango. O gerente da loja, ele era depois ele se tornou o presidente do McDonald's Brasil, com o Paulo Camargo. Foi uma curiosidade. Isso eu estou falando de algo de 30 anos atrás. Eu tinha 17 anos, ele devia ter uns 20 e pouco. E eu voltei a falar com ele recentemente. Ele lançou um livro, que Seja o chefe que você quer ter como líder. Não, seja o líder que você quer ter como chefe. Também um livro que fala de liderança. Estou lendo, é bem legal. E é uma história bem curiosa, certo? Eu reencontrado ele depois de 30 anos. Né? Eu era atendente, ele era o gerente da loja, ele virou presidente do McDonald's. Que legal. Tudo isso. Então, é um livro também que eu recomendo. E tem um livro também que eu acho legal, e ele vem junto com um filme, que é o Conquistando o Inimigo, que é um livro feito pelo, acho que é John Carlin, que é um jornalista. Ele conta a história não sei se você viu aquele filme Invictus. Sim. Que conta a história do jogo de rugby na África do Sul, que o Mandela, ele criou toda uma situação ali para unir o país, que era um momento ali muito complicado. Maravilhoso. Né? Ele tem um livro que conta isso com muito mais detalhes, né? Conta a própria história do Mandela, como é que ele conseguiu unir um país que era tão desunido e depois de tantas situações ruins e um país que estava à beira de uma guerra civil, ele, com a liderança dele, com o estilo de liderança, e ele conseguiu fazer com que o país não se desagregasse. Né? Então tem todo um contexto, não é só o jogo, né? Tem todo um contexto histórico que mostra como o Mandela foi importante e acaba terminando naquele jogo, né, de rugby da Copa do Mundo de 95. Então eu recomendo esse livro também. Muito um bom. Livro bem legal. E o filme também é excelente. Sim, o filme é excelente. O filme é anos 2000 ou 90 e poucos, agora não lembro. Esse filme ele é de 2009. 2009. Eu associo porque quando eu voltei na África do Sul, esse filme saiu um pouco depois. Entendi. Eu ainda estava muito com aquilo da história da África do Sul. É um filme que de alguma maneira conta bastante coisa da história recente da África do Sul. Muito bom, meu caro, sensacional. Obrigado pela visita. Eu, assim, bate-papo rolou assim com muita tranquilidade. Obrigado pelos ensinamentos. Tirar alguém um sábado, né, de casa para vir aqui bater papo em podcast não é uma tarefa das mais fáceis, né? Mas obrigado, fiquei muito feliz com o teu aceite já no evento e vindo aqui hoje pela manhã. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, a você, aos patrocinadores pela iniciativa que eu comentei no início. Parabéns, que o podcast ele tenha vida longa, ele é muito legal e, que eu comentei, né, é muito conteúdo que vai ficar para a posteridade, né? Então, parabéns pela iniciativa aí. Agradeço aí o convite. Muito bom. E depois, você que gostar do episódio, lá no nosso grupo do Telwa, compartilha ali para o pessoal curtir, prestigiar, habilitar as notificações. Vai ser muito legal. Bom, você sabe que eu estou nas redes sociais como Augusto Flores Oficial. Tem o meu site também, augustoflores.com.br. O meu WhatsApp, 41 995693841, sugestões, reflexões, informações sobre mentoria, manda lá. E eu queria... Bom, os meus livros eles estão disponíveis nas principais plataformas.
Você encontra não apenas o Cartas com o Manicômio e outros livros que eu contribuí com prefácio ou com um artigo. E eu queria agradecer os meus patrocinadores, em primeiro lugar a Ávula, registro de marcas, através da qual eu registrei todas as minhas marcas. Então, se quiser mais informações, manda um e-mail para o Marcelo, marcas@avula.com.br. E a Bravo, que está há 3 anos comigo, acreditando aqui nesse trabalho, como patrocinador master também do meu evento MTX Mastermind. A Bravo é uma Tech com mais de 10 anos de mercado, atuando em BPO com muita tecnologia embarcada, e que está fazendo um trabalho muito bacana sobre reforma tributária. A gente está numa época aí muito crítica, dentre as vários momentos críticos que a gente vai ter na transição da reforma, e a Bravo ela está se credenciando como um grande player nesse tipo de prestação de serviço, seja em direção à implementação da reforma, seja um BPO fiscal, contábil, RH, com grandes profissionais. Você pode mandar um e-mail lá, dizendo, olha, assisti no Manicômio Tributário, então escreve manicomiotributário@bravocorp.com.br, fala com a turma lá, diz que assistiu aqui, eles vão dar atenção e vão entregar bastante valor aí à sua operação. Era isso, muito obrigado.